Irmãos, nós iniciamos aí o ano de 2022. Já estamos dia 16 de janeiro. Estamos? Pastor Arildo, fazer a vez do pastor Arildo aqui. É uma bênção. E a gente ouve, né, na virada do ano, Feliz Ano Novo. Às vezes alguns irmãos perguntam assim, mas como? Como é que você é feliz, né? Às vezes a gente precisa fazer essa pergunta. E eu quero ver com os irmãos aqui essa possibilidade real que a palavra de Deus nos traz no Salmo 1, Salmo de número 1. Irmãos, os Salmos é algo maravilhoso. Salmos tem tanta poesia, tanta coisa bonita para nós. Eu adoro ler os Salmos, leio e releio várias vezes durante o ano, porque sempre tem coisa nova, coisa bacana para nós. Quem não gosta de ler Salmos, né? Salmo é o saltério dos judeus, dos antigos judeus. É o Terrelim, chamado em hebraico Terrelim, saltério. É os hinos, os louvores. No grego é psalmoi, os salmos que nós temos aqui, né? Psalmoi, que significa música. Então, os cânticos de Israel estão aqui no livro de Salmos. Esse livro é um livro, né? Escrito por muitos poetas, compositores. Davi se compôs mais de 70 salmos, os filhos de Asaf compuseram também, Salomão, Moisés. Jovens e adolescentes, vai ter estudo, né? Então, jovens e adolescentes estão liberados. Então, Salmos é um livro dividido em 5 livros. Os irmãos verem aí, logo no primeiro capítulo, Salmo 1, vocês vão ver aí a primeira divisão do primeiro livro, vai do 1 ao 41. É o primeiro livro de Salmo, que é dividido em 5 partes. E aí vai assim essa divisão, né? O livro 2 pega do 42 ao 72. O livro 3 pega do Salmo 73 ao 89, o livro 4 do Salmo 90 a 106, e o último livro vai do 107 ao 150. O Salmo vai nos narrar uma história, a história do povo judeu, do povo hebreu. Vai falar da história de Davi e do seu reino. Isso está nos livros 1 e 2. Os livros 3 e 4 vai falar da queda, do pecado e, consequentemente, do cativeiro do povo de Deus, de Israel, de Jerusalém. E depois do cativeiro vem o retorno, né? Vem a libertação do cativeiro, que é o último livro. Aquele que começa de glorificação, de aleluias, de rendam graças, rendam glórias, é a exultação depois do exílio. É o último livro dos Salmos. O livro 5 vai narrar então essa história, o período de Davi e os reis, no início, o pecado e o cativeiro, depois relata também as alegrias pós-exílio babilônico. O Salmo 1, irmãos, seria a introdução dos Salmos. Todo livro tem uma introdução. E os Salmos 1 e 2 seria essa introdução dos Salmos. O prefácio dos Salmos. O prefácio, né, vai dizer uma ideia geral do que compõe o livro. É o prefácio. E o Salmo 1 e o Salmo 2 compõem o prefácio do livro de Salmos.
Estão com ela aberta aí? Então, sem olhar, vamos falar com ele. Eu acho que todo mundo já sabe. Não tem ninguém ali para projetar, né? Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como o vento que a palha que o vento dispersa. 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o último, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos estão de parabéns. O Salmo 1 vai falar, nesse prefácio, da primazia da palavra. Ele vai exaltar a palavra. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. O Salmo 2 vai falar da supremacia de Cristo. O que é o Salmo 2? Vai falar do ungido de Deus. Se nós lermos aí o Salmo 2, nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Salmo 1 vai falar da primazia da palavra de Deus. O Salmo 2, no prefácio, vai falar da superioridade e da supremacia de Jesus. Ou seja, Salmo 1 e Salmo 2 resume toda a Bíblia, resume toda a história humana. A felicidade está em Jesus. Poderíamos resumir assim. Quem encontrar Jesus na palavra do Salmo 1, encontrou a felicidade. O Salmo 1 começa, feliz. Sabe como termina o Salmo 2? O Salmo 1 começa, bem-aventurado. Sabe qual é a última frase do Salmo 2? Bem-aventurado os que nele, em quem? Nele quem? Nele se refugiam. Coisa interessante, né? A palavra de Deus. O Salmo 1 vai falar da grandeza, da importância da palavra de Deus para que sejamos realizados e felizes. O Salmo 2 vai dizer que essa felicidade está em Jesus Cristo. Feliz, bem-aventurado, aqueles que nele se refugiam. Os Salmos é aquela parte da lei, sem a questão de Levíticos e Êxodos, daquele cerimonialismo, daquelas leis todas, vai falar da lei moral, vai mostrar os princípios da lei moral que Deus deixou para nós. Esse salmo vai mostrar um resumo da palavra também, da nossa vida. Nós temos sempre aquela questão que a gente vem à tona de vez em quando, né? Os ímpios são felizes. Os ímpios é que são felizes. Não, o justo sofre. Essa questão a gente vê desde o Antigo Testamento. Malaquias vai nos trazer essa questão lá no capítulo 3. E Deus fala assim, olha, vocês vão ver depois a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio. No Salmo 73, o Asaf, de uma família abençoada, de músicos, que
dirigir os louvores, chegou no momento de sua vida que ele achou que não valia a pena servir a Deus, porque ele sofria tantas coisas, tantos reveses, e ele era justo, e ele via o ímpio prosperando, via o ímpio, né, tendo as suas realizações, parecia feliz, porque tinha saúde, tinha dinheiro, as suas necessidades eram todas supridas, vivia regaladamente. E ele fala, olha, e eles desandam a boca contra os céus, falam asneiras, e o Senhor não os visita, não os chama à repreensão, e eu aqui sofro todos os dias as canseiras dos mortais, até que um dia ele entra no santuário de Deus e contempla o fim dos ímpios. E o Salmo 1 também vai mostrar esse dilema do ímpio, do caminho do ímpio e do caminho do justo. E nós vamos aqui perceber, irmãos, o destino de cada um. O destino de cada um. São aqueles dois caminhos, o caminho apertado, que o justo anda, o caminho difícil, e o caminho fácil, largo, espaçoso, mas que não conduz à vida, que não conduz à alegria eterna. Veja que o Salmo 1 começa bem-aventurado. Olha o contraste, como ele termina. Perecerá, destruição. Então é um resumo da palavra de Deus, é o resumo da nossa vida. Creia, nós que temos o Senhor Jesus, somos os felizes, os mais abençoados. Aqui a palavra bem-aventurado traz essa ideia de é muito feliz. É feliz verdadeiramente. Verdadeiramente é abençoado o homem que não faz algumas coisas, mas que tem a palavra de Deus como guia para a sua vida. Então, para ser feliz neste ano, você precisa tomar algumas providências na sua vida. E o Salmo 1 vai nos mostrar isso. Primeira coisa que o Salmo vem nos mostrar, que nós temos que evitar algumas coisas. Temos que evitar alguma coisa. O que diz o Salmo? Primeiro, verso 1, bem-aventurado o homem que não. Poxa, mas ser crente é muito chato, né? É bem negócio de não. Tudo que a gente ouve é não. Não pode, não deve, não faz. Por quê, né, irmãos? Irmãos, porque se Deus deixasse a gente fazer o que a gente quer, a gente não ia escolher o bem. A gente não ia preferir fazer o bem. Por isso que Deus conhece a nossa estrutura, o nosso coração. E Ele já nos mostra, não faça isso. Porque a tendência da gente é fazer. Porque o homem natural faz, vai e faz. Então a primeira coisa que Deus vem nos alertar, vem nos dizer aqui, se você quer ser feliz, não faça algumas coisas. Não procure certas coisas. E ele vai dizer aqui, não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Calvino vai mostrar para a gente aqui uma progressão do caos, a progressão da pecaminosidade no homem. Primeiro ele vai mostrar os verbos, andar, depois se deter, depois se assentar. É uma progressão para o pecado. Nós vamos afundando cada vez mais, ou o ímpio vai se afundando cada vez mais, e aquele que anda com o ímpio. Primeiro ele fala que não anda, que não deve se deter, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ele fala de conselho, ele fala de caminho, ele fala da roda dos escarnecedores.
E também uma progressão aqui nos adjetivos: ímpios, pecadores, escarnecedores. Você não deve andar ou se associar, mesmo que casualmente, com o ímpio. Mesmo que a pessoa fala, não, a pessoa é boa, a pessoa tem uma índole, a pessoa tem conceito, a pessoa de bem. A palavra de Deus nos orienta, não se associe. Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Já lá em Coríntios a gente vai ver. Irmão, nós podemos até ter amizades, mas nós devemos ser a influência positiva nisso, não sermos levados pelo ímpio, por aquele que não tem o conceito, não tem o conhecimento, não tem a salvação, porque o que reina nele não é o Espírito, não é a vontade de Deus. O que reina nessa pessoa é o império das trevas, e tudo que ela faz, tudo que está no seu interior, não vem de Deus, irmãos, não procede de Deus. Nós podemos ter amizades, devemos tê-las, porque nós estamos no mundo. Jesus fez essa oração: não peço que os tire do mundo, porque eles precisam viver no mundo, mas que os livre do mal. Nós devemos ter essas amizades, porque devemos ser para elas bênção. Nós devemos ser bênção para os amigos, amigas que ainda não têm Jesus. Não se detenha, ou seja, não viva em comunhão com essas pessoas, e muito menos se assentar, porque aquele que já se assenta, ele já está confortável ali, ele já se sente bem naquilo, ele já não sente mais vontade de ser a influência na vida da pessoa, mas ele se sente um deles. Se você pega, nesses irmãos conhecem essa ilustração, se você pega um sapo e joga dentro da panela quente, de água quente, ele vai dar um salto, não vai ficar ali, porque senão ele morre. Mas se você coloca ele num recipiente friozinho, coloca fogo por baixo, aquilo vai aquecendo, ele vai se sentindo confortável. Está gostoso, está bom, está gostoso, está bom, está gostoso. Se acostuma, daqui a pouco ele está cozido. E às vezes a gente cai nessa armadilha, a gente se associa com as pessoas que não têm Deus, de tal maneira, fica ali, ou seja, se detém. Daqui a pouco a gente se sente como um deles, está falando as mesmas asneiras que ele, as mesmas piadas sem graça, vendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados. E aquilo não nos incomoda. Para ser feliz, não se assente, não ande, não caminhe, não se detenha, não se assenta no conselho, não aceite o conselho, não ande no conselho do ímpio, não vá nessa conduta dos pecadores, não se identifique, como diz o Hélito aqui, Romanos, não se conforme com este mundo. Isso é assentar-se com os escarnecedores. Escarnecedor já está no nível último, depois de ímpio, depois de pecador, já está escarnecendo. Aquele que desdenha de Deus, da sua palavra, que não dá crédito a Deus, a sua palavra, que zomba dos crentes, que zomba dos céus, das coisas de Deus, que escarnece. O ímpio não tem nada de bom a te oferecer. Não tem nada de bom para a nossa vida. O que a palavra está nos alertando é que eles acham que para ter felicidade é andar como eles querem, é fazer o que eles querem,
é ter liberdade, é fazer aquilo que o coração manda, aquilo que dá vontade, aquilo que te satisfaz. Essa filosofia de felicidade para o mundo, para o ímpio. E ele quer ditar, às vezes, as regras. E está ditando. Está ditando as regras para muita gente. Tive fazendo uma pesquisa nesses influencers, essas celebridades, irmãos. Assustador, assustador. Hoje nós temos um adolescente, não sei se os irmãos já conhecem, Larissa Manoela. Alguém já ouviu falar? Agora acho que virou atriz da Globo. Essa menina, é a adolescente mais influente, ou seja, que tem mais seguidores no Brasil. 43 milhões de seguidores. Antes dela era a Maísa, aquela criancinha linda, né? Que foi criancinha e tal. Era ela que tinha mais seguidores no Instagram. Hoje foi desbancada, né, por essa Larissa Manoela. Mas, de modo geral, a Anitta tem 60 milhões de seguidores. 60 milhões de seguidores. E quem foi considerada ano passado a mais influente foi a Tata Werneck. Depois teve a tal de Kéfera. Depois a Bruna Marquezine. E essas pessoas estão influenciando, né, o que elas falam, o que elas pensam, o que elas vestem, o que elas comem, como influencia. A indústria da moda e etc. paga milhões, milhares a essas pessoas para vestir tal roupa, para falar que comeu em tal lugar, para falar que é isso, que é aquilo. E o conceito delas de felicidade está sendo copiado. E é altamente influente, de fato. Essas pessoas têm a capacidade de influenciar milhões de pessoas. Neymar tem 168 milhões de seguidores. No mundo hoje, quem tem mais seguidor, parece que é o Cristiano Ronaldo. 352 milhões de seguidores. E a gente, às vezes, quer se espelhar, irmãos. A gente quer achar que felicidade é aquilo, né? É fazer o que quer. Irmãos, essa moça, a Anitta, é tão debochada da vida, dos conceitos, dos valores que nós primamos como cristãos. É um escândalo. É um escândalo seus vídeos, suas músicas, seus conselhos, suas entrevistas. Ela chega a dizer que se passar ali na rua e ver alguém fazendo um serviço na rua, não, né, vamos dizer, uma pessoa, um coletor de lixo, um trabalhador honesto. Não é questão de ser trabalhador, mas ela fala, se ela gostar dele, ela quer ter relação com ele e ninguém tem nada com isso. Nesse nível, se ela gosta, ela vai atrás. Não tem nenhum, né, pudor, ela mesma vai atrás, ela fala descaradamente. E nós vemos muita gente, né, gostando, apreciando esses valores. Feliz, já está exortando aqui o salmista a palavra de Deus. Você quer ser feliz, irmãos? Você quer ser feliz? Não ande atrás dessas coisas. Não permita que esse tipo de gente tenha influência na sua vida. Eles não têm nada que nos oferecer. Eu fico lembrando do filho pródigo, quando saiu de casa, que tinha tudo em casa, tinha o pai, tinha a família, tinha o seu bem-estar ali, e foi embora. E chegou um momento em que ele passou fome, perdeu os amigos, perdeu tudo. E ele começou
a comer comida de porco, porque ninguém lhe dava nada. Irmãos, o mundo não vai te dar nada que preste. O mundo não tem nada a nos oferecer. As pessoas, os ímpios, pecadores, escarnecedores, não têm nada de bom a nos oferecer. Eles querem mostrar um caminho fácil, um caminho que leva à felicidade, mas a palavra está orientando. Quer ser feliz? Mude o canal. Muda a sintonia. Não ouça essas pessoas. Quem são seus amigos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais? Quem são os seus amigos ali? Será que você estaria disposto a fazer uma limpa? Hoje tem essa expressão, né? Pessoas tóxicas. Quem sabe tem gente que está intoxicando aí sua mente, o seu coração. É hora da gente fazer uma limpa nessas relações digitais e influenciadoras, às vezes, que nós temos. Feliz é aquele que não faz isso. Você vai encontrar felicidade. Não é nisso, não é seguindo essas pessoas, não é seguindo a vontade do seu coração, não é fazendo as suas vontades, porque o seu coração, nos diz a palavra, que ele é enganoso, que ele é terrivelmente corrupto. O seu coração não é um bom guia, não é um bom conselheiro para a sua vida. Mas aí vem o verso 2. O que vai trazer felicidade? A palavra. A palavra. Quem segue a palavra, quem é regido pela palavra, esse vai ser feliz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para ser feliz, você vai deixar de fazer algumas coisas, como ouvir o mundo, as novelas, ouvir essas pessoas, seguir os seus padrões, querer vestir como eles, querer andar como eles, querer ter alegria como eles, porque isso não leva a nada. Leva sim. O Salmo vai mostrar aqui onde vai levar isso. O Salmo vai dizer, mas você não deve fazer isso. Mas o que você deve fazer então, para ser feliz? Você deve se voltar para a palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque felicidade, irmãos, não é ausência de lutas. Felicidade não é ausência de problemas. Felicidade não é ter as coisas, não é ter fama. Porque se fosse, a gente não via tanta gente se tirando a própria vida. A gente não veria tantos famosos, às vezes, afundados em drogas, porque não encontra paz, não encontra alegria, e se achafurcam na lama das drogas. Felicidade é ter encontrado Jesus na sua palavra. Ele é a nossa felicidade. Engraçado que lá no caminho de Emaús, Jesus vai falar para aqueles 2 discípulos. Porque a palavra toda a Escritura vai mostrar que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos ter um encontro com Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus, todas as profecias estavam dizendo, Jesus virá, o Messias vai chegar, a bênção vai chegar, a salvação virá. E Jesus fala para aqueles caminhantes de Emaús, vocês não leram tudo que estava escrito nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos a meu respeito, a respeito de Jesus, que ele deveria padecer, que ele deveria morrer e ressuscitar.
Porque Jesus está na lei, Jesus está nos profetas, Jesus aparece nos salmos. Ele mesmo testifica isso. A lei, a Torá, era o Pentateuco dos judeus. Os irmãos sabem disso. A lei começava assim. Está aí em Gênesis. Disse Deus. A lei começa com a palavra de Deus. Como que começam os profetas? Profetas, na divisão lá dos escritos, da escritura dos judeus, começava em Josué. Josué começava os profetas. E logo no início, no capítulo 1, está escrito: siga este livro, obedeça esses mandamentos, que você será feliz, será bem-sucedido na terra que o Senhor vai te dar. Siga, obedeça, creia nesses mandamentos. E nos Salmos, a exaltação da palavra. No Salmo 1 já está escrito: o justo tem prazer na lei de Deus. O valor e a primazia da palavra em toda a Escritura. Então, o justo tem prazer na lei de Deus. O justo é feliz porque ele não anda no conselho, porque ele não se detém no caminho dos pecadores, porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade do justo vem do valor e da importância que ele dá à palavra de Deus. Essa semana, no culto doméstico, eu falei lá em casa: vou falar uma coisa que vocês não vão esquecer, do valor da palavra. A Escritura. Nós temos na Bíblia 3 vezes, o capítulo 3, o verso 16, de maneira divina, nos mostra o valor da palavra. 3 vezes, João, 3 vezes, 3,16, a gente já fala automático, né? E segundo Timóteo 3,16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada. Em Colossenses 3,16, Paulo vai dizer: habite ricamente a palavra. Essa Escritura inspirada habite ricamente nos vossos corações. E João 3,16 vai dizer qual é essa Escritura. Qual é a Escritura? Nós dizemos que João 3,16 não é o proto-evangelho, né, José Ricardo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho. O resumo da palavra de Deus está aí. Jesus é enviado de Deus. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Grave isso, 3 vezes 3,16, para que você dê o valor devido à Escritura. Para ser feliz em 2016, nós devemos dar primazia à palavra de Deus. Eu não sei se você tem o bom costume de meditar, de ler a palavra. A Bíblia é o GPS. É um GPS. É o guia prático para a salvação. GPS. Guia prático para a sua salvação. Ou guarde a palavra do Senhor. GPS. A Bíblia tem que ser o nosso GPS. No sentido de nos dar direção, de nos dar orientação. E tem que ser esse GPS no sentido que a gente vai guardá-la. O prazer do justo não é andar no conselho do ímpio. O prazer de quem tem a Deus é conhecê-lo profundamente, é ter intimidade com Ele. Aquele que tem o seu prazer na lei. Mas não é assim, tem um prazer de tê-la. Lá em casa eu tenho Bíblia, tudo quanto é jeito. Tem uma alegria para mim ter a Bíblia. Que bom moramos num país que
tem liberdade, podemos ter Bíblia em inglês, em francês, da mulher, do adolescente, da criança, do idoso. Mas o salmista vai dizer, olha, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é ter o prazer de ter a Bíblia lá aberta no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bonito, lindo, perfeito. Mas tem gente que usa aquilo como amuleto para espantar os maus espíritos. Meditar na lei não é isso. Medita de dia e de noite. O salmista vai falar no Salmo 119 que é um hino às Escrituras, né? Uma exaltação à lei de Deus. Mas no 119, 97, ele vai falar, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Não é que você vai ter que parar de trabalhar agora, deixar o seu emprego e começar a ler a Bíblia dia e noite. Meditar dia e noite. Não é isso, irmãos. Não é isso. Mas é ler a Bíblia com oração, é ler a Bíblia com tempo, é deixar que a Bíblia te inflame, é deixar que a Bíblia aqueça o seu coração, é esperar em Deus, fala meu coração. Meditar é aquela da ideia de ruminar, né, do boi. Depois que o boi está lá se alimentando, ele coloca lá uma quantidade de capim, sei lá, de comida na boca e fica ruminando, aquele negócio fica ali. Acho que ele fica tirando, né, tentando tirar o máximo daquilo. Ruminar a palavra de Deus. Tem um pastor puritano chamado Thomas Watson, já bem antigo, né? Ele escreveu um livro prático de como ler a Bíblia com o maior proveito espiritual. Como ler a Bíblia com o maior proveito espiritual. Alguma coisa prática que eu tive lendo. Aconselho quem quiser, busca na internet, vai ler, vai tirar muito proveito. Mas são 24 princípios que ele deixa para que a gente possa ler a Bíblia e tirar dela o máximo proveito espiritual. Especialmente para as pessoas mais novas na fé, seria uma bênção. Então, a regra 8 vai falar sobre essa meditação da palavra. Regra 8 vai dizer assim, medite sobre o que você leu. Meditarei nos teus preceitos, Salmos 119 fala. As palavras no hebraico para meditar significa intenso na mente, intensidade na mente. Na meditação deve haver a fixação dos pensamentos sobre o lido, sobre o que leu, sobre o que está acontecendo. Uma meditação, uma fixação. Maria fazia isso. Maria, diz lá em Lucas, que ela guardava todas essas palavras no coração. Guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Meditar, então, é digerir, é a digestão das Escrituras. A leitura, muito bom, traz uma verdade à nossa cabeça, mas a meditação fala ao nosso coração. Ler e meditar devem andar juntos. Meditação sem ler é errado, mas a leitura sem a meditação não produz nada, é estéril. Você lê, vou ler, cumprir aqui, minha obrigação, né? Hoje aqui, quantos? 3 capítulos? Eu tenho que completar aqui, porque nesse ano eu tenho que ler a Bíblia. Ler aqui, não faz nem a pontuação, como se fizesse uma concorrência, num concurso, para ver quem lê a Bíblia mais rápido. Essa leitura é infrutífera, é estéril. Ler sem meditar, talvez você está perdendo tempo. Outra regra que ele diz, a regra 20, muito boa. O Thomas Watson vai dizer, não pare de ler a Bíblia até que ele ache o seu coração aquecido. Deixe que ela não apenas lhe informe, mas também que lhe inflame. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus é fogo.
Lucas, Jesus naquela caminhada com os discípulos depois vão falar assim, olha, não nos ardia o coração quando ele falava? Porque a palavra de Deus tem que arder no nosso coração. Nós precisamos achar felicidade nisso. Quando a palavra arde no nosso coração, nós estamos no caminho certo. O salmista diz outra coisa bonita. Esbraseou-se-me, ou seja, tornou-se como brasa no peito, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você está lendo, você é tomado por aquela palavra, e ela aquece o seu coração, e ela muda a sua vida. Meditar na palavra. A razão pela qual permanecemos tão frios após a leitura da palavra é porque nós não nos aquecemos com o fogo da meditação. Vamos em frente. Verso 3. Você vai ser feliz quando você ver o que você é. Primeiro, o que você não deve fazer para você ter felicidade. Depois, o que você deve fazer para você ter alegria. Você vai encontrar na palavra de Deus. Para você ser feliz, você tem que saber o que você é. Isso vai te trazer paz e alegria ao seu coração. A palavra diz que ele, o justo, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmão, você é árvore plantada junto à corrente de águas. Você foi planejado. Você foi pensado. Você não é uma erva daninha que nasceu aí, né? Você nem precisa plantar, que ela nasce, ela brota. Você não é erva daninha, você foi plantado por Deus. Isso quer dizer que você faz parte dos planos de Deus para este mundo. Deus te plantou onde você está. Às vezes a gente se pergunta, como é que eu vim parar aqui? Estava lá no Amazonas, estava lá no Pernambuco, Deus me trouxe para cá. Ou você estava aqui e foi para tal lugar. Deus te plantou para que você seja uma bênção. Deus tem planos para você. Se você não sabe ainda por que você está aqui, o que está fazendo, Deus tem um plano para você. Você não está aí por acaso. Deus não te colocou nessa família por acaso. Deus não te colocou nessa empresa por acaso. Deus não te colocou nessa situação por acaso. Você foi plantado, planejado, pensado. Você ocupa um lugar especial na mente, no coração de Deus. Deus te plantou. Você é muito especial. E isso vai te trazer paz e alegria no coração. Vai te trazer a verdadeira felicidade. Deus te plantou junto à corrente de águas. Deus não te plantou como um jardineiro relapso e nunca mais voltou ali. Ele te colocou junto à fonte de águas. Não vai faltar alegria, verdor, não vai faltar força para você superar as intempéries, os problemas, os ventos que virão, a aridez, o calor, as chuvas, as tempestades. Você está plantado junto à corrente de águas. Corrente de águas significa a ação do Espírito Santo no seu coração. Deus, através do Espírito, vai te fortalecendo a cada dia mais. E no devido tempo, vai dar o seu fruto. E você não vai perder, o seu esplendor, a sua bonita folhagem. E a Bíblia nos diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem
sucedido. O justo é plantado para o Senhor. O justo floresce. O justo frutifica. O ímpio não. O ímpio é para o fogo. O justo é plantado. O ímpio vai virar palha. Ao perverso não lhe restará nem raiz nem ramo. Malaquias vai mostrar isso, que o justo vai pisar o ímpio e ele vai ficar sem raiz, sem sustentação, sem raiz, sem ramo. O justo não. Tem raiz, tem solidez, ele está plantado por Deus, ele é nutrido por Deus. É a obra, é a corrente de águas. Vêm as lutas, os problemas, as tempestades, mas ele permanece firme e a sua folha não murcha. O justo é frutífero, o justo é bem-sucedido. Será que isso não traz assim um pouquinho de felicidade no seu coração? Será que o seu coração tem um conceito de felicidade do mundo errado? Felicidade não é ter as coisas. Felicidade não é ter fama, não é ter ausência de problemas, não é ter muito dinheiro na conta, não. Felicidade, irmãos, é algo interior. É algo que Deus coloca no nosso coração, uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria do mundo é passageira. Todos esses prazeres são transitórios, efêmeros, que nós às vezes achamos que seremos felizes se os tivermos. Mas às vezes você os tem, passa. E você continua com o mesmo problema, o mesmo vazio, a mesma ânsia, a mesma secura interior. Você é feliz quando encontra prazer em Deus. Você é feliz quando você sabe que você é uma árvore que Deus plantou neste mundo. Você pode ser feliz em 2022 quando você se conscientizar que você tem algo especial. Se você se comparar ao ímpio, você vai ficar feliz, irmão. O verso 4 vai dizer, num gritante contraste, o justo é plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí o salmista vem dar um grito, os ímpios não são assim. Acorde. Esse que você inveja, esse que você quer seguir, os ímpios não são assim. Veja um contraste tão forte entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você é árvore plantada por Deus. O ímpio é palha seca, sem raiz, sem ramo, sem nada. O ímpio, o pecador, o escarnecedor, é palha, não foi plantado, não tem raiz, não tem vida. Palha. Eu nunca fui roceiro, mas morei no interior. E já fiz aquele movimento assim com a peneira, de jogar o arroz para cima, às vezes, né? Joga para cima assim, a palha é levada pelo vento e cai o arroz. É isso que o ímpio é. Não é nada. É levada pelo vento. O ímpio é como palha que o vento dispersa. É como palha. Não tem nada. Nunca foi nada. Mateus 3 vai dizer que naquele dia o juiz vai separar. João Batista diz isso. Ele vai limpar a eira. O trigo ele vai recolher no celeiro. A palha vai ser para o fogo inextinguível. Para o fogo inextinguível. Você é essa bênção, irmãos. Você é
árvore de Deus. Você está nos planos de Deus. O ímpio é palha. O ímpio é palha. Jonathan Edwards vai mostrar essa fragilidade. O ímpio é tão frágil, tão insignificante, que uma teia de aranha o segura. Já viu quando você entra num paiol assim, tem aquelas teias? O que tem agarrado ali? A palha, muita palha. Uma teia de aranha segura a palha. Tal é a grandeza da palha. Inexpressiva. O ímpio é como palha que o vento dispersa. Essas pessoas não têm nada a te oferecer. Nós não devemos seguir o exemplo deles, porque eles não têm nada, só casquinha, seca, que vai se queimar, que não tem nada para nós, irmãos. O ímpio será condenado. Você será recebido no seio de Abraão. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino. Um dia Deus vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas Ele vai botar à sua direita, os cabritos à esquerda. Entrai para a posse do reino que vos está preparada. O ímpio será condenado. Sabe essa simples diferença? Você será recebido na glória pelos reis dos reis. Salmo 24. Ó portais eternos, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória está entrando, e nós com Ele, com o exército dos seus anjos, nos receberão no céu. O ímpio será levado como palha para o fogo eterno. Por isso, verso 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Já encerrando, irmãos, nós precisamos ver essa diferença. O ímpio será condenado. Hoje o ímpio às vezes pode se dar bem, né? A gente vê aí o nosso sistema atual injusto. Nós vemos aí o pobre sofrendo. Nós vemos aí o pequeno sendo massacrado. Nós vemos aí a injustiça imperando. Vemos as pessoas se dando bem. O cara que estava condenado ontem, está solto hoje, é o bom. Né? A justiça absolve, não condena, não pega. A gente vê lá como um Herodes Antipas condenando um João Batista. É como um Pôncio Pilatos levando Jesus para a crucificação. É uma injustiça, uma inversão das coisas hoje. É um Nero, né, sentado no trono e um Paulo sendo condenado. Às vezes nos sentimos assim. Pessoas que precisam ser reparadas, atendidas pela justiça, mas não, os processos delas não andam, os processos delas se perdem no tempo, e os poderosos não são alcançados. Mas naquele dia, irmãos, naquele dia, nos diz aqui o verso 5, ora essa diferença, eles não prevalecerão. Eles não prevalecerão. Hoje, eles se dão bem, não sei por quanto tempo, mas naquele dia, quem vai corromper ou mudar a sentença do justo juiz? O juiz de toda a terra. Aquele que está sentado no trono de justiça. Quem pode mudar a sua sentença, o seu juízo? Naquele dia, eles não prevalecerão. Você estará sendo recebido na glória eterna, mas os ímpios, os pecadores, serão condenados, porque receberão, enfim, a justiça e a sentença do juiz de toda
a terra. Apocalipse 6 vai dizer do medo e do pavor desses poderosos. Capítulo 6, 15 vai dizer que os reis, os poderosos da terra, os grandes, se colocarão nas cavernas, se colocarão com temor e tremor do justo, do santo juiz, e pedirão: cai sobre nós. Mas receberão a punição devida. Essa é a diferença. Isso te traz um senso de alegria, de justiça, porque, enfim, o justo será recompensado e o ímpio será feito justiça pela condenação. Eles não prevalecerão, nos diz a palavra. Mas para terminar, verso 6. Para você ser feliz, escolha o caminho correto. Você tem 2 caminhos. O resumo da Bíblia é esse: existe o caminho que leva à salvação e existe o caminho que conduz à perdição. Todo o Evangelho é para mostrar que nós precisamos seguir o caminho que é Jesus. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quer ser feliz? Esteja no caminho que conduz à vida. Esteja no caminho de considerar a palavra de Deus. Esteja buscando em Deus este caminho, na sua palavra a orientação, para que você seja essa árvore frutífera que frutifica. 2 Timóteo vai dizer que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece o caminho do justo. Ou seja, o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Moisés, já no final do seu tempo aqui de liderança do povo, em Deuteronômio 30, ele vai dar essa exortação e esse apelo ao seu povo. Olha, eu te propus a vida e a morte. Eu te propus o caminho da vida e a maldição. Escolha com inteligência. Siga esta palavra que vai te fazer feliz, que você será bem-sucedido na terra que você vai entrar. Veja que hoje eu te proponho a vida e a morte, a alegria e a tristeza. Escolha, pois, o caminho que conduz à vida. Salmo 1 é isso. O caminho do justo leva você à felicidade. O caminho do ímpio te conduz à perdição, irmãos. Eu gostaria que nessa manhã você ficasse com essa impressão no coração. Eu estou seguindo os padrões deste mundo? Ou eu estou ouvindo a palavra de Deus? Eu tenho seguido mais os conselhos das pessoas e os valores deste mundo do que a santa palavra de Deus me ensina. Tenho fugido do mal, do pecado. Tenho procurado mais estar próximo de Deus. Vamos fazer de 2022 um ano feliz de fato. Felicidade não é a ausência dos problemas, não é ter as coisas. Felicidade verdadeira, irmãos, segundo a palavra aqui no seu prefácio, no verso 12 do capítulo 2 de Salmo. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Aqueles que encontram em Jesus a sua verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe, irmãos.